Olá, muito boa noite, tudo bem? Eu sou a Aline Cândida, orientadora educacional aqui do Polo da Uninter de Santa Maria, Distrito Federal. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à live do dia de hoje. Nós vamos continuar falando sobre dislexia. A aluna é Gisleide Gomes, ela é aluna de bacharelado aqui do curso de psicopedagogia e faz parte então do estágio supervisionado, o estágio híbrido, e esse estágio tem a oportunidade então de fazer essas lives que faz parte do projeto de extensão. Então você que está acompanhando a gente, ontem a gente já começou a falar sobre dislexia. Hoje nós vamos finalizar e vamos também responder as perguntas dos alunos, você que está acompanhando, dos telespectadores aqui, né, da nossa live, para que a gente possa... Olá, Gisleide, tudo bem? Olá, tudo bem? Obrigada, e você? Tudo bem, graças a Deus. Preparadíssima para o dia de hoje? Preparadíssima, vamos lá, viu? Tamo junto, vamos Muito mais um dia aí com conteúdo, né? tantas A gente tem muita coisa isso. para falar hoje também, né? Temos muita coisa bem boa para Que poder bom, pois conversar hoje. é. Pois é, eu estava conversando com o pessoal aqui que essa live faz parte, né, do estágio híbrido de extensão. E esse estágio híbrido de extensão que o Centro Universitário Internacional Uninter criou justamente por conta da pandemia. E assim o aluno tem a oportunidade de não ficar sem fazer o estágio. E o nosso tema no dia de hoje, vamos continuar falando sobre dislexia, não é isso mesmo, Gisleide? Isso, Isso mesmo, Gisa, vai lá. isso mesmo. A gente vai continuar falando sobre dislexia. É o mesmo tema de ontem, né? Sobre as dificuldades no aprendizado, né? Dificuldades de aprendizagem específica na leitura e na escrita, tá? Então, hoje a gente vai continuar falando sobre dislexia ainda, tirando muitas dúvidas, tá bom? Começando de onde a gente parou ontem, que ontem tive que dar uma parada de última hora, 2 minutos, impossível de pensar, mas agora a gente vai continuar, tá bom? Quero E o primeiramente, legal é que o Aline, pessoal pode receber o certificado. sim, Sim, pode falar. pode falar. Eu quero primeiramente, viu, Ah, agradecer eu queria todos só os que já estão destacar, aí, Ah, tá, vai lá. todos os que já estão aí, viu, todos os que já estão assistindo essa live, quero agradecer muito, viu, de coração. Estou vendo que está entrando muita gente nova que não estava aí ontem, que está aí hoje com a gente, que vai entrar ainda muito mais gente. Gente, muito obrigada por você que teve a sua paciência ontem e por você que está entrando hoje, viu, por esse gesto de amor. Muito obrigada. Então vamos para esse pessoal que está entrando hoje, que ainda não mandou o seu nome aí no nosso inbox, né? Que é na nossa mensagem aí, você pode mandar e colocar o seu nome completo, tá? Para que você possa receber o certificado, porque vale horas aqui da Uninter, né? Essa live. Lembrando que você precisa permanecer até o final da live. Isso também vale nota aí, vale pontuação para Giza. Então, você que está aí, fique até o finalzinho. Inclusive, a Giza vai trazer uma coisa muito interessante no final. Então, se fosse você, ficava até o final, umas dicas super bacanas. E aí, você também pode também mandar na live, unintersantamaria.df@gmail.com, também pode mandar por lá. Ontem eu já recebi, viu, Giza? Algumas pessoas já mandaram, já respondi dizendo que estamos recebendo o nome do pessoal. Então, manda aí, manda ver aí, tá? Não Que coloquem bom. aqui nas mensagens, não é aqui nas mensagens, tá? Porque isso aqui some depois. Tem que mandar mensagem pra gente no inbox, que é nesse ponto de interrogação que tá bem aí do ladinho, aí depois da câmera. Então você tem que mandar aí pra gente, como se estivesse mandando uma mensagem pra nós. Porque essas que vocês estão mandando aqui não fica salvo, tá? Elas simplesmente desaparecem, só fica por aqui mesmo. O pessoal está mandando bastante coraçõezinhos, é muito legal mesmo que você mande bastante coraçõezinhos para que mais pessoas possam acompanhar a nossa live, possam saber sobre a live aqui. Vamos mandar um agradecimento aí pro pessoal então que está acompanhando a gente, Giza? Vamos Vou sim. agradecendo aqui o pessoal que entrou, tá? A Lourdes está por aqui acompanhando a gente. Obrigada, Lourdes. A Linda. nossa companheira aqui de trabalho, a Rosângela Max, também já entrou, está aqui com a gente. Obrigada, A Rosângela, mais uma vez. S underline Moura também está aqui com a gente.
meu cunhado querido, obrigada. A Adriana Obrigada. também aqui do Polo, também está acompanhando a gente, o secretário acadêmico aqui também acompanhando a gente também no dia de hoje. Muito obrigada por esse Ó, prestígio. a Patrícia Feres, a Carmosina, a Gabriela Gomes, a Sofia Malca, o Eduardo também, a Gislaine também, todos dizendo aí boa noite, viu, Giza? Obrigada, gente. Boa noite, muito obrigada. Eu quero mandar um beijo que foi cobrado ontem, viu, Aline? Manda também um beijo para a Gabriela Moura, que ela ficou cobrando. Beijo, Gabriela. Viu, Gislaine, minha irmã, minhas cunhadas. Muito obrigada por tudo, viu? Jacira, que bom ter você aí com a gente, viu? Muito obrigada, gente. Vocês que não entrou ontem, seja bem-vindo hoje e fica com a gente até o final. Muito obrigada mesmo. É isso aí. A Lidionesa Alves está dizendo oi também aqui pra gente. Oi, Lígia. Obrigada, Lígia. Pessoal aí também do JH, é bom você falar seu nome e do local onde você está falando, porque às vezes pela sigla a gente não fala um agradecimento específico, tá? Mas aí direitinho aí pra gente aí. O portal de notícias está aqui novamente. Obrigada, Cleube, obrigada, Daiane. Obrigada, viu? Muito obrigada por todos. Continue com a gente. Gente, vou falar de novo, vocês são minha banca, viu? Dê seu like aí em forma de coraçãozinho para mim. A Thaísa também está aqui com a gente. Thaísa, a Maria Solange também. Maria A Solange, Gislaine. minha cunhada linda, obrigada. Deixa eu ver quem mais está aqui. Gislaine, A obrigada, Leila também está aqui com a nós. gente. A Maria Elvira está aqui novamente com a gente. Que legal, Maria Elvira, que bom. Obrigada, que bom. Bia. Obrigada, Leila. Obrigada pela companhia, Leila. Muito obrigada, vocês são ótimas. A LiluCB 2013 também está aqui. Muito obrigada. Thalita Pinheiro também está por aqui. A Thalita também é nossa aluna aqui, está novamente presente. Que legal, Thalita. A Netinha Pereira está aqui. A Daiane Ferreira também está aqui com a gente. Obrigada, Daiane. A Netinha está falando assim, cheguei, boa noite. Obrigada, boa noite, Netinha. Obrigada. PC Dias, meu marido, muito obrigada. Roberta, obrigada, linda. A Padias também entrou por aqui. A Gabriela Gomes está dizendo que é para mandar um alô para a cidade Fazenda Nova de Goiás. Isso. Todos que estão aí de Fazenda Nova, viu, assistindo, muito obrigada. Interior de Goiás, do meu coração, muito obrigada mesmo, viu? Pessoal de Goiânia, muito obrigada. Tem muita gente de Goiânia também. Muito obrigada por esse prestígio, gente. Muito grata mesmo. A Jaqueline Cassimiro, nossa orientadora educacional também aqui do Polo, também já entrou, está participando aqui com a gente. E a Camila Silva também entrou, que está acompanhando a gente também. Sim, Jaqueline, Camila, sejam bem-vindas. Muito obrigada por estar aqui, viu? Agora a gente vai tirar aquela foto antes da gente começar a nossa live, né? Antes da gente começar a falar sobre as coisas, as informações. E estou verificando aqui, anotando o nome do pessoal que está participando aqui, tá, gente? Para depois a gente mandar o certificado. É lógico que a gente precisa do e-mail de vocês, então eu preciso que vocês mandem aí no nosso inbox. Aí eu vou precisar só que você chegue um pouquinho para trás, Giza, porque tá cortando a sua cabeça. Deixa eu arrumar o cabelo, ajudinho aqui. Pronto. Isso aí. Deixa eu ver aqui. Rosângela, tá ok a cabecinha dela aí, tá beleza? Não tá cortando, não? Tá acordando ainda. Chega um pouquinho mais para trás. Tá? Deixa eu arrumar a minha câmera, só um minuto. Arruma aí. Sim, ficou bom? Sim, agora tá ok. Então vamos lá, no 3, hein? 1, 2, 3, congelando. Aê, beleza. Deu um delay, que é uma demora que acontece, mas o pessoal consegue resolver por lá. Giza, vamos começar só lembrando rapidamente o pessoal que entrou agora o que é a dislexia e depois a gente já vai entrar num assunto, na verdade, continuar falando sobre a dislexia na adolescência e aí em seguida a gente já começa a falar do pessoal adulto, ok? Isso mesmo. Vamos lá então, gente.
como a gente hoje vai continuar o assunto de ontem sobre dislexia, ainda bem que a gente deixei para fazer em 2 dias, porque você viu que o anúncio, que o assunto ele é bem interessante, ele é longo, ele é estendido, né? A dislexia, gente, como nós dissemos ontem, ela é um distúrbio, tá? Ou um transtorno na leitura, na escrita, tá? Na soletração, viu? E ela é um transtorno genético. Por ela ser um transtorno genético, ela não tem como ter uma prevenção, não tem como prevenir, eu não tenho como saber se eu vou ter um filho que tem dislexia, porque ele é um fator genético, tá bom? Se a minha criança ela tem dislexia. Então, como a gente já disse ontem, tá? A dislexia é isso. E ela é caracterizada pela uma lentidão na aprendizagem, dificuldade de concentração, tá bom? De palavras escritas de formas estranhas, que às vezes nem mesmo a criança consegue ler o que ela escreve, tá bom? Dificuldade de soletrar, vou ver se hoje eu falo menos tá bom, que ontem ficou cansativo esse tá bom mesmo. Troca de letras com sons e grafias, viu, parecida, sinais, viu, uma lentidão para escrever, isso já passando lá para o professor na sala de aula, tá? Então, ela vem caracterizada por isso daí, por esses sinais. Mas ela é esse transtorno ou esse distúrbio aí de forma genética, tá? Que a gente falou ontem. Eu vou passar já para o que a gente estava falando ontem, viu, para esse assunto, para poder a gente dar continuidade. Mesmo essa dislexia, ela sendo vista, evidenciada, ali na primeira aprendizagem dela, na forma onde ela está sendo alfabetizada, Aline, muitas pessoas só descobrem que tem dislexia quando já é adulto, tá bom? Então, passa ali a fase da infância, passa a fase da adolescência, ele só sabe que tem algo ali que não está legal com ele. Que ele é diferente nessa maneira do aprender, a maneira do aprender dele, ela é difícil, ela é maçante em relação aos outros, tá? Mas ele só vai descobrir isso lá depois, já quando ele está na fase adulta, e às vezes porque ele vai ler, porque ele vai pesquisar, como hoje, como essa live de ontem, de hoje que a gente está fazendo aqui. Talvez muitas pessoas, do que a gente estava brincando ontem, mas é sério, muitas pessoas, às vezes, elas vão se autocolocar, vão se autodiagnosticar dentro desse transtorno, desse distúrbio aí, porque até então soube que algo acontecia com ele, mas não sabia bem o que era, tá? Então aí pode ficar um alerta, viu, para os pais, como deixei sempre ontem, alerta para os pais, professores, ficar de olho nessa situação aí, tá? Vamos voltar lá na sala de aula onde a gente estava ontem, que já é a dislexia na adolescência, quando ela já está lá estudando, essa criança já foi alfabetizada, já está estudando, já passou ali terceira, quarta série, tá? Professor que é atento, uma escola que ela abraça as causas dessas dificuldades aí, ela tem professores atentos com uma formação continuada. E esse professor que tem o compromisso com o ensino que ele está passando para esses alunos, ele vai perceber essa criança que ela tem essa dificuldade maior do que as outras. Então, quando a gente estava falando ontem, na hora dessa prova, na hora dessa avaliação, desse exame que vai fazer para ele, tá? Não colocar ali muitas questões onde favorecem datas, aonde ele precisa de ter uma memória de longo prazo, porque ele não tem. Então, ficar atento, talvez o professor mude esse conteúdo para aquela criança disléxica, ele pode fazer esse exame, essa avaliação com o mesmo conteúdo, porém adaptado para ele, de uma forma diferente, tá bom? Permita que esse aluno use a tabuada, tá? Se não tem condições dele usar a tabuada, porque vai estar favorecendo um aluno, então adapte essa avaliação para ele, de modo que ele não precisa usar a tabuada. Calculadora, tá? Gravadores, anotações, tá bom? Dicionários, e entre outras maneiras para poder ele não ficar nesse prejuízo, tá? Dê instruções curtas e simples para ele. Não adianta ficar fazendo um enunciado enorme para ele, porque ele não vai conseguir.
nesse exame, nessa avaliação, por exemplo, adaptada para esse aluno, esse professor, ele pode pegar essa mesma questão, onde ela é uma questão longa, dividir ela em partes, em 2, 3 partes, fazer essas mesmas questões, mas com menos enunciado para ele, tá? Ele vai chegar nessa mesma resposta, ele vai conseguir pensar do mesmo jeito e fazer esse exame, tá bom? Elaborar questões para que esse aluno demonstre que ele realmente aprendeu algo que foi ensinado nessa sala de aula, como, por exemplo, assim, questões aonde complete as frases com essas palavras assim e tal. Isso daí é bem-vindo para esse aluno. Ele vai poder colocar ali, tá? Assim, vai estar vindo uma prévia para poder ele pensar e ele colocar ali, ele fazer esse complemento, tá bom? Destaque no texto, palavras assim, onde esse professor vai perceber que ele realmente aprendeu. Ele realmente está de acordo, ele está agindo de acordo com o enunciado do professor, tá bom? Onde ele consiga identificar pontos ali que esse aluno consiga identificar o enunciado que o professor está falando e consiga resolver, tá bom? O aluno dislexo, ele tem grande dificuldade para poder, ele ler e escrever, como a gente disse, e ele é bem lento nessa escrita. E às vezes ele é lento também nesse raciocínio aí, tá? A questão da memória de curto prazo. Então, sendo desse jeito, na hora de um exame, na hora de uma prova ali que é necessário fazer no ensino formal, permita essa realização dessa prova, desse exame dele, no outro ambiente da escola, tá? Por exemplo, na sala de orientação, numa biblioteca, mas aonde ele possa fazer esse exame dele sem a pressão dele ter que entregar esse exame no mesmo horário dos outros que não têm o mesmo problema dele, tá bom? Elaborar avaliações com menos conteúdo para esse aluno, que é o que eu estava falando agora mesmo. Talvez pode pegar uma questão longa e dividir ela em partes, tá? Eu posso dar o mesmo enunciado com menos conteúdo para ele, com conteúdos divididos em parte, para poder ele conseguir fazer essa questão, tá bom? Essas são algumas maneiras, tá? O que a gente continuou de ontem, algumas maneiras do professor ajudar esse aluno ali em sala de aula, tá? Agora, quero de novo aqui falar para você, professor, para você, pai, tá? Que identifique esse problema, que busque esse diagnóstico no seu filho, assim que você começar a perceber a dificuldade dele, tá? Quanto mais cedo encontrar esse diagnóstico, chegar nesse problema, for possível perceber esse problema dessa criança, mais fácil, mais qualidade de vida ele vai ter. Ele vai crescer com menos problemas, talvez sem nenhum tipo de trauma, tá? E ele vai ter uma vida normalizada, tá ok? Vamos falar agora sobre o sintoma da dislexia em adulto. Vamos lá? Quer falar alguma coisa? A Aline, quer fazer alguma inserção aí? Pode mandar ver para a gente poder já trazer as perguntas. Para você que está acompanhando a gente, pode também mandar as perguntas aqui que a gente está anotando, tá? Lembrando que você também pode mandar sua mensagem aí para a gente com o seu nome completo, para que a gente possa depois enviar, no prazo de 60 dias, após o término do último dia da live, o certificado aqui, a live da aluna Gisleide Gomes, que é aluna de Psicopedagogia, bacharelada aqui do Polo da Uninter de Santa Maria, Distrito Federal. Então, vamos partir para os adultos. Vamos lá, Gisa. Tá bom. O adulto, tá? Cresceu ali sem saber do problema dele, sem saber que ele tinha dislexia, tá? Porque quando se é percebido isso na fase de criança, na fase de adolescência, então se corre atrás e vai tratar desse problema, vai buscar as intervenções adequadas para poder ele ter essa qualidade de vida. Mas aí chegou, passou essa fase, ele não percebeu, ele só foi perceber depois, tá? O adulto, o sintoma dele, ele demora muito para poder ele ler um livro, às vezes ele nem lê um livro. Muitas vezes ele precisa ler, tá? Como a gente falou ontem, o dislexo, ele é muito inteligente, tá? O dislexo, ele não atrapalha a inteligência dele de forma nenhuma, ele pode ter uma vida normal, tá? Ele pode sim chegar a ter dificuldades nessa questão da leitura e da escrita. Mas problemas cognitivos ele não tem, problemas motor também não tem,
a dislexia não tem, tá? Então, o que acontece? Às vezes ele está lá, dentro de uma faculdade, estudando, ele precisa, por algum trabalho dele de empresa, ler alguns livros, ler livros, ou ele mesmo sente vontade de ler livro. Mas ele demora muito para poder ler esse livro. Ao ler esse livro, ele pode saltar páginas, saltar logo para ir para o final, ele não quer saber nem da história, ele já quer saber o final lá, porque às vezes não é por preguiça, porque ele sabe que ele tem essa dificuldade, que talvez ele não consiga entender o que ele vai ler ali, tá bom? Dificuldades em pensar e escrever, tá? Pensar o que vai escrever. Dificuldades em fazer anotações, tá bom? Isso já também na fase adulta, isso já é na fase adulta. Ele tem essa dificuldade, carregou essa dificuldade a vida toda, ele vai seguir com ela, tá bom? Dificuldade em seguir o que os outros dizem e na sequência no que os outros dizem, tá bom? Dificuldade com o cálculo mental e na gestão do tempo. Resistência em escrever, por exemplo, mensagem. Ainda bem hoje, Aline, que nós temos aqui uma maneira de falar no WhatsApp, viu? Porque senão muitas pessoas estariam aí numa situação bem complicada. Esse mande áudio aí ajuda muitas pessoas, viu? Porque o dislexo, ele tem muita essa dificuldade de escrever a mensagem, tá? Dificuldade em compreender adequadamente o sentido de um texto. Aquele texto lá que a professora pedia lá atrás, faça a interpretação do texto, ele vai seguir com essa dificuldade dessa interpretação. Ele vai chegar na fase adulta com essa dificuldade de interpretação desse texto, tá bom? Dificuldade em ler, tá bom? Necessidade de reler várias vezes o mesmo enunciado para poder ele conseguir compreender o que está falando ali. Às vezes nem compreende, às vezes deixa de lado porque não compreende, tá? Dificuldade mesmo na escrita por causa de erros ortográficos, tá bom? Por causa de trocas de letras, esquecimentos, de confusão em relação à pontuação e à gramática. Pontuação, acentuação, tá bom? Então, isso daí para ele é um problema. Cresceu com esse problema aí, ele vai continuar com ele até que ele faça uma intervenção, tá? Até que ele consiga essa intervenção. Confundir instruções ou números de telefone, por exemplo, viu também? Dificuldade em planejar e organizar o manejo de tempos e de tarefas. Olha só o prejuízo que essa criança, essa adolescente levou para a fase adulta dele. E muitos ainda levam muitos traumas, viu? Dos rótulos lá da infância dele junto, tá? Uma baixa autoestima vai continuar acompanhando ele, porque ele ainda não consegue entender o que ele tem. Ele ainda não consegue, até mesmo na fase adulta, ele ainda não consegue entender por que ele não consegue escrever direito. Por que se mistura tanto as letras, troca P e B, troca de algumas sílabas ou letras com os sons parecidos. Escreve, Aline, lê para ele escreve errado e ele lê como se ele está fazendo certo, como se ele está escrevendo certo. Tá? Para ele está normal. Aí para as outras pessoas que não sabem que ele tem esse problema, começa a rotular ele como uma pessoa que ele é menos inteligente, é o burro, ele não escreve, ele não sabe escrever direito, vai para uma sala de aula aprender a escrever, para poder você vir para uma discussão de Facebook ou de WhatsApp, algumas coisas desse tipo aí, tá? O dislexo enfrenta, tá? Por isso, a importância, agora a gente vai entrar no diagnóstico, por isso a importância desse diagnóstico precoce. Quanto mais cedo verificar, olhar, ver essas dificuldades aí, mais rápido, viu? Você chega no diagnóstico, mais rápido consegue também uma normalização ou talvez uma qualidade de vida para essa criança, para esse adolescente, para esse adulto, tá bom? Os pais que sentem que seu filho tem alguma dificuldade, os pais estão ali acompanhando a criança, percebe que faz o enunciado, ele lê ali para a criança, tá? A criança que já está nessa fase alfabetizada, essa criança que já foi alfabetizada, ela já está ali da terceira, quarta série em diante, tá? Os pais leem essa tarefinha para ele,
fala com ele não entende, ele não consegue saber o que está pedindo ali, ou ele vai fazer a tarefa, tá bom, vai fazer e faz ela toda errada, preste atenção, pai. Você, você sozinho mesmo, pode ir na escola pedir um relatório lá na escola sobre essas dificuldades para você procurar uma clínica, ou se não, você vai junto com a escola, pede para esse professor prestar atenção no seu filho para poder ele fazer esse relatório. É necessário, tá? Um relatório, esse acompanhamento da escola, junto para poder fazer esse diagnóstico numa clínica. Não significa que os pais não possam fazer sem o relatório. Não significa, mas o relatório ele é essencial, tá? Porque o relatório ele é a premissa, ele é um ponto de partida para essa avaliação dentro de uma clínica psicopedagógica, tá bom? O professor, tá? O professor que vê, ele percebe que esse aluno está tendo as dificuldades ali, aquele aluno que demora muito para poder copiar do quadro, que tem uma grande dificuldade de ler, quando ele finaliza ali algum textinho que às vezes até pequeno, que ele precisa copiar, ele, estala muito o dedo, mexe muito, movimenta muito, viu, os seus punhos, ele respira muito, suspira muito, para ele fica cansado. Quando ele termina, é como se ele tivesse feito um trabalho doméstico, um trabalho operacional grandíssimo, viu? Ele cansa, é cansativo para ele, é maçante. Quando ele termina de fazer isso, ele está cansado, professor, olha essas dificuldades do seu aluno, comece a reparar isso, chame os pais, faça junto com os pais, faça ali uma reunião com os pais, explique esse problema para ele, porque aí os pais vão começar a observar essa questão e vai pegar esse relatório, tá bom? Ali junto com esse relatório da escola, esse trabalho, ele é feito em equipe, tá? Para um melhor aproveitamento dele, ele é feito em equipe. Então, vai um relatório da escola com os pais, tá? Os pais vão pegar esse relatório, levar numa clínica psicopedagógica para poder fazer essa intervenção, para poder fazer primeiro essa avaliação. Antes de tudo, Aline, eu já estou pulando lá para frente, eu estou pulando para a intervenção. Antes de tudo, vai fazer essa avaliação, tá? Vai fazer essa avaliação numa clínica psicopedagógica, tá? Numa equipe múltipla. Ali não é só um psicopedagogo, não é só o pedagogo já está lá na escola fazendo esse trabalho dele, nesse relatório, nessa observação, e vai fazer todas as avaliações possíveis nessa clínica psicopedagógica, tá bom? Ali, nessa clínica psicopedagógica, vai fazer todos os procedimentos, todos os testes necessários para essa criança. Por isso é uma equipe multidisciplinar, viu? Ali dentro pode ter pedagogo, psicopedagogo, fonoaudiólogo, psicólogo, toda essa equipe para poder fazer essa avaliação e chegar um possível diagnóstico, tá? Para ele, para essa criança, para poder fazer um encaminhamento para intervenção. No caso das escolas, por exemplo, que a criança está lá numa escola, ela tem essa dificuldade, tá? Ainda não está percebido ali pelo professor, mas o pai já percebeu, o pai vai, fala com esse professor, tudinho, o professor não passou ainda esse relatório, cabe aos pais cobrar esse relatório da escola para poder levar para a clínica, tá bom? Porque com esse relatório dentro da escola, ele pode ter um direito assegurado desse tratamento adaptado para ele dentro da escola, tá? Ele não tem um direito por lei ou normativa dentro da escola de um AT, viu? De um acompanhante terapêutico ali. Ele não tem por lei esse direito assegurado. Mas a escola, percebendo, está com o laudo na mão, ou às vezes não está, às vezes a escola tem essa percepção, trabalha essas questões ali das diferenças desses alunos, das dificuldades, ela pode, às vezes, sugerir na Secretaria da Educação um acompanhante para ele, ou pode mesmo uma adaptação, pedir uma adaptação curricular para esse aluno, porque precisa ter essa adaptação curricular para esse aluno com dislexia. E com o laudo, os pais podem cobrar essa adaptação, tá bom? E esse laudo consegue através da avaliação feita nessa clínica psicopedagógica, tá? Para confirmar, viu, se essa pessoa tem a dislexia,
de fono com ele, todo o agora teste de audição, de visão, viu, de fluência verbal, tá? Desempenho cognitivo, todos esses testes são feitos ali. Quanto mais precoce, quanto mais cedo, viu, gente? Quanto mais cedo for feito for percebido esse diagnóstico aí, melhor para essa criança, tá bom, gente? Como eu falei, eu acho que eu estou repetitiva aqui, Voltou esse aí para diagnóstico. vocês? Giza, só um momentinho. Quem está travado? Sou eu ou é a Giza, gente? O pessoal está falando que está travando aí. Giza, tá com 4G? Eu tô com 4G também. Você já tá com 4G? Eu tô com. Só um minuto, Aline. Eu tô com. Não é 4G, mas aqui para mim ele tá bem. O meu tá travando, gente. Se estiver travando, eu passo aqui com 4G. O meu, para mim você tá travando. Não sei se o pessoal, se eu estou travando também para o pessoal, né? Se quiserem falar aí, para mim a Giza estava travando também. Ela tá dizendo que são as duas que estavam travando. Né? É, Agora no tá caso, ok? você disse que voltou. Tá falando que É. voltar, que a gente voltou. Diz que Vamos ver melhorou. se a gente continua sem ter que sair da live, né? Vamos Não, ver, tá que ótimo. eu realmente Você não conseguiu percebi mudar aí nada. também, né? Eu não consegui mudar aqui, não. Aline, para mim mudar, eu preciso de um tempinho maior. Ah, é? Se acontecer de Tá, novo, me vamos ver, vamos avisa que aí lá. eu faço, tá Ah, então tá bom? bom, vai lá. Isso. Então, tá bom, gente. Como eu estava falando aqui, tá? O aluno com dislexia, ele tem constantes fracassos, tá bom? Às vezes evasão escolar, tá? Ali na adolescência, ele sente a frustração grande ali, ele prefere sair da escola, às vezes para não ficar sofrendo bullying, ou às vezes ele percebe que ele sozinho ele não consegue sair, não teve o olhar, o acompanhamento ali talvez dos pais ou dos professores, tá bom? Então ele vai carregando essa gama de fracassos com ele, tá bom? Ele pode apresentar problemas emocionais, por isso é importante, viu? Esse levantamento da escola, levantamento familiar, esse histórico ali, porque se for necessário, sim, tem que fazer junto ali essa intervenção junto com um psicólogo, tá? Mas daqui a gente vai falar um pouquinho para frente na parte de intervenção, viu? A dislexia, ela tem cura? Gente, a dislexia, infelizmente, ela não tem cura, tá? Ela é um problema ela é um problema neurobiológico, tá? Como eu disse antes, ela não tem como ter uma prevenção para essa dislexia, mas se pode levar uma vida normal com ela, principalmente se tiver esse diagnóstico cedo, principalmente se perceber isso cedo. É possível sim essa criança, esse adolescente, esse adulto ter uma qualidade de vida, porque isso não atrapalha a inteligência, tá bom? Atrapalhar a escrita, a leitura e a escrita, tem as intervenções ali aonde se pode melhorar essas questões, tá? Então não tem cura. Se alguém perguntou, já estou respondendo, talvez adiantada, antes da Aline fazer essas perguntas, tá bom? Quais os tipos de tratamento, então, que a gente pode ver aqui para a dislexia? Pode, por se tratar, viu, de um distúrbio genético, não tem como prevenir, como eu falei, mas se perceber essa dislexia precocemente, pode assegurar um aprendizado, viu, tranquilo para a criança, uma qualidade de vida através desse laudo. Através desses laudos aí, feito na clínica da avaliação, na clínica psicopedagógica, se consegue os laudos, onde vai começar a fazer as intervenções que forem necessárias, aonde essa clínica, da maneira que essa clínica foi encaminhar essa criança para fazer, e aí também levar esse laudo para a escola dela ou para o trabalho, onde se já é um adulto já, tá? Para a faculdade, esse laudo vai acompanhar essa pessoa, já que ele não tem cura. Então, ele vai acompanhar essa pessoa para toda a vida, tá bom? Após a identificação,
viu, de cada tipo ali da dislexia, de cada especialidade ali, o dislexo ele deve ser encaminhado, ele vai ser encaminhado, viu, para um profissional que vai tratar melhor esse problema dele. E esse encaminhamento, ele vai ser feito através da clínica, viu, que fez ali, que conseguiu esse diagnóstico, viu, essa hipótese ali. Então, ele vai fazer esse encaminhamento. Se for ali para um fonoaudiólogo, que o melhor, viu, o melhor profissional para poder tratar a dislexia, ele é o fonoaudiólogo, por se tratar de dificuldade, viu, de letra som, viu, ou de grafema e fonema. Quando se trata ali da letra, do som, essa percepção que ele não consegue, às vezes essas trocas que ele tem ali, tá? Então, o melhor, o mais indicado se dá no fonoaudiólogo, porém, isso aí é a clínica que vai fazer esse encaminhamento. É a clínica que vai dizer qual é o melhor profissional para poder tratar ali daquele laudo, tá? Esse tratamento com o fonoaudiólogo e psicólogo, ele permite criar uma estratégia para superar as dificuldades com as palavras ou eventuais barreiras no dia a dia. A terapia também ela é importante para poder prevenir essa autoestima, tá? O tratamento adaptado, segundo o grau de dificuldade, viu, que esse paciente apresenta, ou que essa criança, essa adolescente, segundo o grau que for ali, que sair que chegou nesse diagnóstico, tá? Nessa hipótese. É passado um conteúdo básico para ele, onde o treinamento deve ser constante, viu? E mantendo e reforçando sempre o que foi aprendido ali no dia a dia. Sempre, tá? O tratamento ele tem duração mais ou menos de 1 ano, de 1 até 5 anos, dependendo desse grau. Viu? Dependendo, se for aquele grau leve, pode chegar a 1 ano e meio, 1 ano e meio. Tá? E aí vai indo, conforme a gente falou ontem, desses 3 graus de dislexia e também os tipos de dislexia, tá? Nessa etapa, vai depender muito do professor para poder amenizar ali os distúrbios, viu? Para poder ajudar a inclusão dessa criança ali na sala de aula, sem nenhum prejuízo para ele. Como eu disse agorinha, disse de novo, o laudo vai ser muito importante nessa escola, tá? Para poder essa criança ter esse acompanhamento, essa adaptação da maneira certa. A criança ou adolescente com dislexia, ele não tem um tratamento especial ou especializado ali dentro da escola. Ele não tem. Ele não tem uma sala separada para ele, nem deve ter. Ele precisa estar incluído dentro da sala, até mesmo pelo lado social, tá? E como eu disse ontem, ele tem muita coisa para poder oferecer ali dentro dessa sala para esses colegas também. Então, o que é necessário fazer as adaptações certas e as necessárias que precisa fazer ali, tá bom? Ok, Quer falar Gisleide. alguma coisa? Então, eu quero falar sim que você precisa terminar em 5 minutos. Para a gente poder Sério? partir para as perguntas. É, sério. Tá Porque ainda bom. você precisa mostrar um material aí. E aí você pode ser Isso. bem mais objetiva nas informações para a gente poder responder as perguntas do pessoal que está mandando aqui. Tá bom? Tá Gente, bom, pode gente. mandar Então, pergunta aí, daqui a pouquinho a Giza vai responder, tá? Você também pode mandar aí no nossa mensagem seu e-mail, seu nome completo e seu e-mail para a gente depois mandar o certificado aí da live da Giza, que hoje nós estamos continuando falando sobre dislexia. Vai lá, Giza. isso. Vamos então, gente, falar logo já das intervenções, tá? Pode ficar tranquilo, nenhuma informação faltou passar para vocês aqui, tá bom, gente? Estava falando agora sobre o diagnóstico, sobre como conseguir esses laudos, esses diagnósticos, já vamos passar para falar das intervenções, tá bom? Quero só falar para vocês que os adultos que não foram tratados a dislexia ali na infância costuma ter uma autoestima, viu, bem comprometida, viu? Ela vai se tornar ali abaixo a autoestima, porque eles podem sofrer grandes traumas no trabalho, na faculdade e até mesmo em relacionamentos, viu, gente? Acredita, até em relacionamentos ali afetivos, eles podem sofrer muito por causa da dislexia, tá bom? As intervenções que podem ajudar uma pessoa com dislexia. Antes de ser aplicada qualquer tipo de intervenção, tá bom? Todos os tipos de intervenção, ela precisa ser planejada, é óbvio, né? Com a dislexia ela não é diferente, precisa ser planejada conforme a dislexia que esse paciente apresenta, tá?
A melhor maneira de trabalhar um dislexo é de forma lúdica. A aprendizagem multissensorial vai ajudar muito, viu, com materiais diferentes, adaptados da escola, viu? Ali na escola, quando esse professor vai fazer uma intervenção, porque o professor, sabendo que esse aluno tem a dislexia, que tem ali os alunos com dislexia, ele pode sim usar algumas adaptações lúdicas para toda a sala, tá? Se ele quiser, junto ali, e conforme o currículo dele. Então, ele vai trazer algo também adaptado para essa criança com dislexia, às vezes massinha, alguma coisa lúdica, talvez, se ele for trabalhar, por exemplo, se for questões de pareamento, ele pode trazer figuras para essas crianças fazer pareamento, mas coisas aonde foge um pouco ali tanto da lousa, tá? Da escrita lá na lousa, do lápis e papel. Mas ele pode trabalhar as mesmas questões, às vezes, dessa maneira lúdica, tá? Às vezes, uma amarelinha no chão, com as vogais, com o alfabeto, tá? Com sílabas. Ele pode criar N maneiras aí de trabalhar de forma lúdica, de forma onde essa criança nem percebe que está acontecendo uma intervenção com ele, ele está aprendendo, tá? Por exemplo, aqui, ó, caminhar com a criança sobre uma letra, tá? Às vezes é um papel no chão, tá? Uma âncora ali no chão, deixar ele interagir com a caixa tátil, vendar essa criança para poder ela tentar descobrir com o dedo qual essa palavra que é, às vezes coloca ali uma palavra para poder ela tocar, aonde essa letra pode ter uma dimensão um pouquinho maior, para poder ela tocar, tá? Para poder ela tentar entender que letra que é, ou às vezes até mesmo pegar esse dedinho dessa criança e fazer ele, às vezes, em forma de, na lousa, ou alguma coisa assim, para poder ela tentar saber que letra que é, tá bom? Alternar atividades com massinha e com oralidade. Ali tem N maneiras desse professor trazer, usando a criatividade, usando o lúdico para poder fazer essa intervenção ali em sala de aula, tá bom? Jogos da memória, jogos da velha, tá, gente? Não é vela, não, jogo da velha, tá bom? Jogo de associação, trabalhar a orientação espacial, talvez com carrinhos. Até mesmo eu vou mostrar agora aqui, tá? Alguns desses brinquedinhos, eu já estou começando a me adiantar, deixa eu calmar aqui. Trabalhar o alfabeto de forma lúdica, às vezes com TNT, tá? Tem jeito da gente trabalhar esse alfabeto de forma lúdica, existem várias maneiras de você trabalhar o lúdico. Focando sempre no acerto do aluno, gente, focando sempre nas habilidades do aluno. Não esquecendo jamais o reforço positivo. O reforço positivo, a palavra já diz, ele é positivo. Ele é para poder você começar a trazer essa criança para você. Mostrar para essa criança segurança, tá? Focar. O ideal sempre também é mesclar, viu? Um pouco com essa criança, de forma introduzida o mundo das letras para ela ali sem ela notar, tá bom? Uma brincadeira com letras, com palavras, tá? Tem muita maneira de você, até com corre e cutia, você pode trabalhar muita coisa ali com eles, tá bom? Muito bom, Giza. Isso aí, trazendo dicas aí para o pessoal. Já vamos direto para as perguntas. A Lourdes perguntou ontem, dislexia tem cura? Você já respondeu que não, né? E quem são os profissionais que devem buscar quando está com esse problema? Bom, os profissionais, como eu disse aqui, tá bom? Assim, a gente começa ali pelo pai e a escola, primeiramente, Certo. com o relatório ali da escola. Se o pai não tiver esse relatório da escola, que ele busca o relatório, se ele não conseguir esse relatório, que ele vai na clínica psicopedagógica com equipe multidisciplinar, para poder ele buscar esse acompanhamento, tá? Esse acompanhamento, as intervenções, elas só serão feitas após todo o processo de avaliação, chegar até no laudo dessa criança, para poder começar a fazer essa intervenção. Então, a equipe multidisciplinar, onde tem ali dentro dessa clínica psicopedagogos, pedagogos,
fonoaudiólogos, psicólogos, tá? Então, é essa equipe toda que engloba ali esses profissionais. Ó, eu vou pedir para você ser mais objetivo ainda nas suas respostas, tá? Senão a gente não tem tempo de você mostrar o que você precisa mostrar. Já chegou. Tá bom. Quais são os profissionais? Já manda ver, hein? Como eu consigo ainda, pergunta da Lourdes, como eu consigo perceber se é dislexia? Através desses sinais que eu passei aqui na live, tá? Sobre essa demora dele aprender, dele copiar no quadro, viu? A demora dele perceber esse acompanhamento de textos, as dificuldades dele da escrita, tá bom? Pede para ele fazer uma leitura, às vezes ele não consegue fazer uma leitura de forma correta, esses aí são alguns sinais para poder perceber a dislexia. A Adriana está querendo saber, perguntou ontem também, como seria a conduta da escola em relação à criança dislexa, né, com dislexia. Porque sabemos que uma criança com dislexia tem uma dificuldade em relação às outras crianças. Isso. Como eu disse, a escola ela tem que estar inteirada da dislexia, inteirada desses problemas aí, não adianta fugir disso daí, tá tudo nesse meio. Um professor ele tem que ter essa percepção dessas dificuldades que a criança encontra todos os dias em sala de aula. Essa mesma coisa ali, viu? Aí, o que acontece? Percebeu-se, tem essa dificuldade, tem a dislexia, então vai fazer as adaptações no currículo dele para poder ele conseguir acompanhar a turma dele. E, se for em caso que ela esteja perguntando, em caso de colegas, em casos de bullying, por exemplo, cabe a toda essa escola trabalhar com as crianças essas dificuldades e mostrar que essas dificuldades não diferenciam um aluno do outro. Ele apenas tem uma dificuldade, mas ele não é burro, ele não é preguiçoso, ele não é leso, para poder tirar esses rótulos que as próprias crianças colocam nas outras ou até mesmo que os pais ou alguns professores colocam. Não sei se eu consegui responder a pergunta dela. A Gislane está perguntando, uma criança com dislexia tem direito a professor de apoio, sim ou não? Não, ela não tem direito a isso, até falei agora que não tem direito a um acompanhante terapêutico lá dentro, por normas e por lei. Mas se a escola entender que precisa e a escola tiver essa condição de pedir para a Secretaria da Educação através do laudo, aí pode sim fazer as adaptações no currículo dele. Mas o acompanhamento terapêutico para dislexia ele não tem direito. Ela ainda pergunta quando a gente adianta o que vai falar. É dislexia? Não é dislexia. Eu precisaria saber que tipo que é esse adiantamento, viu? Porque às vezes tem alguns adiantamentos que pode ser TOD, tá? Que a gente não vai entrar nesse detalhe, pode ser outras coisas, mas quando a criança adianta o que vai falar, não se caracteriza com a dislexia, não. A Delima Analícia perguntou hoje se existe tratamento para dislexia. Você respondeu que sim, até comentou aqui, né? E se tem medicamento, no caso, para dislexia? Esse medicamento, se tiver algum medicamento, que algumas pessoas, sim, quando ela está num grau severo, tá? E pode, às vezes, usar, sim, algum medicamento, mas ele precisa passar por esse laudo ali, conforme for pego o laudo na clínica, que vai ser encaminhados, talvez para um neuro, aí através dali que pode, sim, chegar nesse medicamento, viu? Antes disso, não tem como fazer um medicamento para essa criança, tá? Para finalizar as perguntas, a Sandra Oliveira está perguntando se atrasos, no caso diferente aí, que a Gislane perguntou, pode ser dislexia. Agora, tu saber que atrasos são esses, né, Gisa? Isso, eu tenho que saber que atrasos são esses, tá? Mas assim, pode ser dislexia sim, se a criança tiver essa dificuldade grande em ler, se essa atividade para ela for maçante, dependendo da idade dessa criança, se ela querer correr quilômetros dessa atividade, dos livros e tudo, não querer saber de estudar, pode sim. Pode começar a pedir para o professor fazer esse acompanhamento lá, talvez buscar esse relatório para levar numa clínica psicopedagógica, para poder fazer as avaliações. Na clínica psicopedagógica faz avaliações para poder saber se essa criança realmente tem dislexia ou um outro tipo de transtorno, que tem outros tipos de transtorno,
relacionado a essas dificuldades de aprendizagem. Legal. Agora, 5 minutos para você trazer a última informação, que é para o pessoal aí que está acompanhando a gente fazer atividade aí com os filhos, não é isso mesmo? Que você ia trazer para a gente? Isso mesmo, gente. Eu trouxe aqui algumas atividades, tá? Assim, na verdade, alguns, alguns tipos, algumas dicas, na verdade, de atividades que os pais podem fazer com os filhos em casa, quando eles percebem que esses filhos estão tendo uma dificuldade além do normal, além do que ele acha normal, uma dificuldade acima das outras crianças, tá bom? Então, eu vou apresentar agora alguns materiais para você. Antes de eu só mostrar esse material, Aline, eu preciso falar aqui que tem um site aí na internet que você pode entrar, que ele é um site de apoio, tá? Para quem quiser, talvez, ter esse apoio sobre a dislexia, tá? Deixa eu só saber aqui, é a Associação Brasileira de Dislexia. Você pode entrar no site www.dislexia.org.br, tá bom? .org.br. Ali você vai saber muita coisa sobre dislexia. Pode ter um acompanhamento, pode ter uma ajuda bem legal nesse site, tá? E outra coisa, gente, aqui em Brasília eu recomendo uma clínica, a Clínica Aprender em Taguatinga, muito profissional, com profissionais excelentíssimos ali. Quem tiver esse problema, encaminha até essa Clínica Aprender em Taguatinga, que ali você vai ter um tratamento humanizado maravilhoso, tá? Olha só, não sei se está dando para vocês verem. Isso aqui é uma prancha, tá? Até perdi aqui alguma pecinha dela. Ó, gente, é uma prancha onde ela se desmancha toda, ó, para poder trabalhar com a criança que está em fase de alfabetização. Essa daqui, tá? Vou tirar todas aqui para poder mostrar o elefantinho para vocês, ó. O elefantinho, aonde tem as pecinhas com os encaixes, tá bom? Aonde você pode ir pegando, fazendo os encaixes e trabalhando fonema com essa criança. Trabalhando essa letra som com essa criança, tá bom? Aonde ele vai brincando aqui de forma lúdica, ele vai encaixando e você vai falando e pedindo para ele olhar na sua boca. Ele tem que acompanhar o seu movimento labial para poder ele aprendendo isso daqui. Ela traz caixa alta e também minúsculo, tá vendo aqui? Então, é bem interessante, viu? Para poder você trabalhar em casa, viu, gente? Trabalhar em casa, os pais. Essa prancha aqui você encontra em qualquer lugar de lojas, armarinhos. Acredito, uns R$ 35, no máximo R$ 40 essa prancha aqui, viu? Do elefantinho. Tem jogo de memórias, pessoas. Jogo de memórias para criança com memória de curto prazo. Você pode trabalhar o jogo da memória com ele. Para poder... Se tem eles tipo de jogo da memória, você vai trabalhar a zona forte da criança. O que ela gosta, tá? Não adianta também você trazer um jogo da memória ali de criancinha para você trabalhar com adolescente. Você tem que trabalhar a zona forte da criança, viu? Procure saber o que ele gosta, compre dentro dessa zona forte para poder você trabalhar com essa criança. Aqui, alfabetos também, tá vendo aqui, ó, de quebra-cabeça, com figurinhas, com imagens, tá vendo? Onde você vai montar com ele do mesmo jeito, trabalhando essa letra som e trabalhando essa intervenção através do quebra-cabeça, que é bem legal também. Esses quebra-cabeças são fáceis de encontrar, lojas americanas, já estou fazendo propaganda, mas lá você encontra todo esse tipo aí de não material. Não estamos ganhando nada com isso, hein? Gente, esse aqui é um tipo de livrinho muito interessante, tá bom? Para criança, para você trabalhar. Primeiramente, viu, figuras com ele. Olha só, eu vou mostrar um para vocês aqui, que são vários. Aonde você vai trabalhar, primeiramente, figuras com ele, tá? São livros aonde tem poucas palavras, mas que você pode trabalhar a figura e lendo, relendo e relendo para essa criança. Pedir ele para poder acompanhar você, para poder reler com você também. Isso aqui também você encontra nos mesmos tipos de loja, tá bom, gente? É assim, materiais que você pode entrar e trabalhar com o seu filho ali. Trabalhar
Caça palavras, palavras cruzadas com o seu filho em casa, tá? Isso vai ajudar bastante ele nessa intervenção. Você em casa, palavra cantada, karaokê, trabalha tanto a memorização quanto a fala, tá bom? Se ele tem muita dificuldade, coloca ele para olhar na sua boca na hora de você falar, tá? Com ele. Então, isso daqui vai ajudar bastante. Isso daqui é o jogo da memória, que eu ia passar para vocês verem, tá bom? Jogo da memórias. Outro tipo aqui de livro também, onde tem muita figura, pouca palavra, tá? Palavras grandes, tá vendo aqui? Palavras grandes, aonde vai incentivar essa criança a começar a ler. Carrinhos, onde você pode trabalhar com ele, direito, esquerdo, pareamento, onde você pode fazer um monte de intervenção com essa criança, tá? E ele pode, sim, a ter um aproveitamento muito grande dentro de casa. Que legal, muito bom, muito bom. A gente tem que ir embora, porque faltam 4 minutos, daqui a pouquinho a live é derrubada, né? Que é 1 hora só de live, eles derrubam a gente. Ó, mas antes, para dar tempo aí, para você mandar um abraço para a sua tia, a Darcina, que está em Goiânia. Ah, sim, muito obrigada, tia. Um grande abraço para a senhora, tia Darcina. Muito Ela bom a disse que senhora me está torcendo acompanhou. por você, viu? Tem um monte de gente falando, Amém, manda que abraço para coisa. a tia Darcina, manda abraço para a tia Que coisa Darcina. maravilhosa. Muito obrigada, tia Darcina, Gabriela. Muito obrigada a vocês aí por estar acompanhando. Vocês são show. Ó, agradecendo aqui a Lúcia Nascimento, que fez a live na semana passada, nossa aluna aqui de segunda licenciatura em letras, que está aqui dizendo que está amando a live, viu? A Skate Que coisa Boa, que boa. diz que você é terapeuta dela, e falou que é muito competente, ela disse que ela é sua paciente, e tá aqui. Oh, coisa boa. Que coisa ótima. E, gente, não se esqueça que semana que vem tem mais, né? Dia 29 e dia 30 nós vamos dialogar sobre disgrafia. Então, você que está aqui com a gente, não perca às 19 horas no nosso mesmo aqui. Inclusive, essa live fica salva, depois você pode olhar com calma essas dicas que a Gisleide trouxe aí para você. Reforço, manda sua mensagem no nosso inbox com o seu e-mail e nome completo. Só dessa forma que a gente consegue depois mandar o certificado para vocês. Depois, claro, prazo aí de 60 dias, ok? Vamos embora então, Gisleide? Vamos embora, gente. Muito obrigada mesmo. Jacira, Jorge, muito obrigada a vocês. Desculpe que eu não falei o nome ainda. A Meire, muito obrigada a todos vocês. Vamos embora. Semana que vem, disgrafia. Gente, acompanha a gente para você tirar mais dúvidas sobre a dificuldade de aprendizagem. Isso aí, beijo, gente, até mais. Até mais, gente. Tchau.